Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre um dos orixás mais profundos e talvez um dos mais incompreendidos da Umbanda Sagrada, Obaloaiê. A gente vai descobrir juntos que a essência dele vai muito, mas muito além do que a maioria das pessoas imagina. Muita gente, quando ouve falar em Obaloaiê, pensa logo, né? O orixá da doença e da cura, o senhor da terra, aquele ligado às chagas, à saúde. Mas será que a história para por aí? A verdade é que isso é só a pontinha do iceberg. Pois é, embora ele seja, sim, um curador divino, e que curador, limitar ele a isso é como olhar para uma única estrela e esquecer que ela faz parte de uma galáxia inteira, gigantesca. A função cósmica de Obaloaiê é bem mais ampla e, olha, é fundamental para a nossa própria existência. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade quem é o Obaloaiê, a gente precisa olhar para o título principal dele. Ele não é apenas o Senhor da Cura, ele é, acima de tudo, o Senhor das Passagens. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que ele rege todas as transições que a gente possa imaginar. A passagem de um plano para o outro, de uma dimensão para outra, e até a grande passagem do espírito para a carne na reencarnação e da carne de volta para o espírito na morte. Ele é tipo o guardião de todos os portais da evolução. Dentro de toda a arquitetura cósmica da Umbanda Sagrada, o Baluay ocupa uma das 7 posições mais importantes. Ele é um dos tronos divinos que governam o nosso planeta, comandando o polo masculino da linha da evolução. A energia dele é a força que empurra tudo para frente, sabe? Que impulsiona o progresso de todos os seres. Mas ele não faz esse trabalho todo sozinho, não. Na cosmologia da Umbanda, assim como em toda a criação, existe um equilíbrio perfeito. O Baluê forma um par sagrado com outro orixá, e juntos eles são os maestros dessa grande sinfonia da evolução. E é aqui que a gente vê essa sintonia em ação. É um equilíbrio cósmico fundamental. Ele representa a força ativa que irradia, que vem da Terra, o magnetismo telúrico. Já ela, a grande mãe Nanamburuquê, é a força que acolhe, que absorve, que vem da água, o magnetismo aquático. Juntos, eles são as duas faces da mesma moeda que impulsiona a evolução. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. É uma verdadeira dança cósmica, onde um avança, o outro acolhe, sempre numa sintonia vibratória e energética total. É esse balanço impecável que garante que todas as passagens da evolução aconteçam de forma ordenada e precisa. Quer ver um exemplo bem prático dessa parceria? Vamos pensar na jornada da reencarnação. Primeiro, Nanã, a senhora do portal da vida, ela decanta e prepara o espírito. Depois, entra Obaloaiê, que vai, digamos, ajustar o corpo espiritual ao novo corpo carnal. E, por fim, é ele que cria a conexão de energia, o famoso cordão de prata, que une espírito e matéria, permitindo que uma nova vida comece. Mas a influência de Obaloaiê vai ainda mais fundo. A energia dele, de passagem, não é uma força única, não. Ela se manifesta de 7 maneiras diferentes, se interligando com todos os outros orixás para guiar a evolução em todos os seus aspectos. Isso quer dizer que não existe apenas um Obaloaiê, mas sim um mistério divino que se desdobra em 7 tronos regentes. Cada um deles atua num campo específico da evolução, sempre em parceria com um dos outros grandes orixás. Dá uma olhada nesta tabela. Ela mostra direitinho como o mistério de Obaloaiê se cruza com os outros tronos. Por exemplo, ele atua com o Oxalá na passagem da ignorância para a fé, com o Oxum na passagem do espírito para uma nova vida, no mistério da concepção, com o Oxóssi na passagem do instinto para o raciocínio. Fica muito claro que ele é a força da transição em todos os sentidos da criação. Tá, mas como é que a gente pega esse entendimento tão vasto, tão cósmico, e traz para uma prática espiritual? Como nos conectamos com essa força divina de uma forma respeitosa e consciente? A mensagem central do material que a gente está estudando hoje é um convite para a gente substituir o medo e o receio que muitas vezes são associados a ele pelo amor e pela reverência. É entender que o Baluaiê é, acima de tudo, um orixá que zela pelo nosso crescimento. E uma das formas mais diretas de estabelecer essa conexão é através das oferendas. E não como uma troca, tá? Mas como um ato de fé que materializa nossa devoção e abre um canal de comunicação com essa sagrada vibração. Os elementos de uma oferenda para o Baluaiê são cheios de simbolismo.
A pipoca, por exemplo, que estoura e se transforma de um grão duro em algo leve e branco, simboliza a passagem de um estado para o outro. A água do coco representa a pureza e o sustento da vida. Cada flor, cada vela é uma forma de honrar e sintonizar com a sagrada energia da evolução que ele rege. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se Obanuaê é o senhor de todas as passagens, do nascimento à morte e de uma vida para outra, quais são as grandes transições que estamos enfrentando agora? E como podemos encará-las, não com medo, mas com a confiança de que cada passagem é um passo essencial na nossa própria evolução?